Olá, amigos do Facebook, boa noite. Estamos aqui para mais um papo ao vivo sobre a palavra do nosso Deus. Espero que você tenha tido um fim de semana abençoado, tenha tido um dia abençoado. Hoje, dia das crianças. Eu estive na rua, muitas famílias juntas, muitas crianças se divertindo, muitos pais juntos com seus filhos. Isso é muito bom, não é? Ver a família andando, unida, batendo papo, irmãos brincando. E hoje à noite eu quero exatamente estar falando um pouquinho sobre esse valor, né? Que é termos a família unida, podendo se confraternizar, se alegrar, passar pelas dificuldades, passar pelas lutas, passar pelos problemas, e nem só de alegria vive uma família. E é muito bom estar com vocês aqui mais essa noite, podemos estar aqui alguns minutos juntos, né? E estarmos aí nos alegrando pela presença do nosso Deus. Está aqui conosco a nossa querida Rosângela, já chegou, Rosângela Cise, esposa do meu querido irmão, doutor Renato Cise. Um prazer estarmos juntos aqui. À medida que você for chegando, vai dando um oi para aqueles que estão chegando também. Daqui a pouco mais alguns vão estar assistindo, né? Os que não puderem assistir agora vão assistir daqui a pouco esse momento gravado, e vai ser muito importante podermos estar juntos. E essas semanas têm sido semanas muito especiais, semanas que a gente tem provado aí a graça, né, do nosso Deus, a graça do nosso Senhor, e em todo momento estamos juntos com Ele, mesmo nas alegrias, nas lutas, nas dificuldades. Não podemos negar que o nosso Deus tem estado junto conosco. Temos passado aí a humanidade de uma forma geral. Rita, prazer estar conosco, seja bem-vinda. Estarmos passando agora como humanidade um momento de grande dificuldade. Esses dias, né, de umas semanas para cá, as pessoas já começaram a circular, já começaram a ganhar as ruas, e nós temos crido que tem chegado um novo tempo, né? E é muito bom podermos estar juntos uns com os outros. Nós vamos começar, como de costume, fazendo a nossa oração, pedindo ao nosso Deus que esteja junto conosco aqui, para poder nos direcionar e também nos ajudar a ouvir, né? Não só falar, mas a ouvir também, porque à medida que eu estou falando para você, eu também estou ouvindo, né? Então eu sou abençoado duplamente, né? E, e é muito bom a gente ter esse tempo de oração, para que o Espírito Santo de Deus possa estar permeando aí os nossos corações, nos ajudando em cada momento que a gente estiver vivendo, ok? Você está junto aí com seu familiar, pega na mão dele, dá um abraço, fica juntinho, e vamos orar, pedindo a Deus que esteja junto conosco. Meu cunhado Ney está chegando aqui, lá de Itaperuna, muito bom estar junto com você, e é muito bom estar com cada um de vocês aqui nesse momento. Vamos orar então. Bendito Deus e Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, nós renovamos nossos votos de confiança, de segurança que temos em Ti, o nosso amor. Renovamos, Senhor, os nossos votos de gratidão e de confiança na Tua presença em nossa vida. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos socorrido nos momentos de adversidade, o Senhor tem alegrado os nossos corações nos momentos de alegria, o Senhor tem estado conosco como prometido todos os dias e estará até a consumação dos séculos. Também nós te pedimos que o Senhor esteja presente através do seu Espírito Santo nestes momentos que vamos estar juntos aqui, que o Senhor possa estar falando aos nossos corações, traduzindo a sua palavra aos nossos corações. Cada um dos meus irmãos que vai estar ouvindo, seja agora ou seja daqui a algum momento, quando tiver gravado, cada um estará passando pelo seu momento em particular, e eu te peço que a sua palavra possa ser traduzida ao seu coração, segundo a sua vontade, e que ela faça, Senhor, a sua vontade prevalecer. Nós te agradecemos, nós te bendizemos, entregamos esse momento e pedimos ser conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Edu Paiva, meu querido amigo, contrabaixista, muito querido, muito amado, pai do Miguel, bom estar com você aqui, Edu. Muitas vezes, pregar a palavra de Deus, e eu sei que aqui tem alguns pregadores nos assistindo, e você que evangeliza, que fala para alguém,
Eu sei que você muitas vezes passa por uma situação que às vezes fica complexo falar da palavra de Deus, né? Mas eu quero dizer para você que a palavra é algo tão sobrenatural que muitas vezes você quer transmitir alguma coisa e, na verdade, você fala e a pessoa entende aquilo que você falou traduzido pelo Espírito Santo. Por isso eu sempre oro para que aquilo que está sendo falado, aquilo que está sendo lido, seja conduzido pelo Espírito Santo, para que ele possa dirigir a nossa vida. Amém? Eu coloquei na chamada da live: há amigos mais chegados que irmãos. Esse versículo é muito conhecido de muitas pessoas, mas muitas vezes, se você prestar atenção, nas circunstâncias onde esse versículo é usado, ele é usado não exatamente para enfatizar os amigos que são mais chegados que irmãos, mas os irmãos que não são tão chegados quanto irmãos. E parece que uma justificativa, dizer, meus irmãos não são tão bons, mas há amigos mais chegados que irmãos. É como um conforto, né, daquilo que possa estar acontecendo. E se nós olharmos as famílias de um modo geral, nós vamos prestar atenção que toda família tem as suas adversidades. Você tem aí seus familiares, seus pais, seus irmãos, né, seus filhos, seus primos, seus parentes. E você há de concordar comigo que toda família ela possui as suas diferenças, né? Cada família tem lá a maneira de pensar, embora filhos sejam filhos do mesmo pai, mas são crianças diferentes, crescem com temperamento, com personalidades muitas vezes diferentes e pensam a vida de forma diferente. Há estudos científicos mostrando que, inclusive, gêmeos univitelinos, que são muito idênticos, inclusive temperamentalmente, quando criados em estruturas familiares diferentes, eles acabam por ter comportamentos diferentes. Então, é muito comum as famílias possuírem pensamentos diferentes. E os pensamentos diferentes, eles discordam, eles vão na contramão daquilo que muitas vezes se está pensando, e esse comportamento muitas vezes gera sofrimento, gera dor, gera aflição, gera discórdia, gera desentendimento, gera separação, né? As famílias às vezes vão os irmãos para um lado, outros por outro, né? Então, o que fazer, né? O que fazer? E tem essa passagem de José que eu gosto muito, você certamente conhece. Eu quero citar só um trecho dessa passagem hoje, para nós orarmos em cima disso, porque eu acredito que no tempo vindouro, né, eu fiz uma live recentemente sobre quão bom e agradável é viverem unidos os irmãos, porque ali Deus ordena a bênção e a vida para sempre. Há um mistério de Deus na unidade dos irmãos. Não só os irmãos em Cristo, mas os irmãos de sangue, aqueles debaixo da mesma paternidade. Então, quando existe uma unidade, a unidade não significa pensar a mesma coisa exatamente, mas unidade especialmente de propósito, né? Naquilo que nós acreditamos, no Deus que nós cremos, no Deus que nós servimos, na fé que temos, né? No progresso, na maneira de enfrentar as dificuldades. Quando nós estamos unidos, né, no mesmo propósito, esse mistério de Deus acontece, Deus ordena a bênção e ordena a vida para sempre. Mas, muitas vezes, essa unidade é comprometida por formas diferentes de pensar, por sentimentos diferentes, que muitas vezes são plantados desde a infância, né? E o caso de José não é diferente. José foi o penúltimo filho de Jacó, né? Depois veio Benjamim, a sua mãe morreu quando Benjamim nasceu, e Jacó tinha um apreço especial pela vida de José. E a gente conhece bem a história de Jacó e a história de José, né? O livro, o Gênesis 37, começa: essa é a história de Jacó. Tinha José 17 anos, ou seja, a história de José é tão relevante porque ela mostra para nós valores de extrema importância para a nossa vida. Então, ali no desenvolvimento daquela infância, né, várias dificuldades surgiram, e a Bíblia não relata exatamente quais, mas pelo resultado a gente percebe que ficou ali uma animosidade, um desentendimento, um ciúme, né, uma inveja, uma revolta no coração dos irmãos de José contra José, por José ter lá os seus momentos de preferências do seu pai. Eram filhos do mesmo pai,
mas a vida foi levando-os de tal maneira, até aconteceu o que aconteceu, uma separação muito drástica, muito brutal, né? Onde os irmãos primeiro o jogam numa cisterna, depois o vendem como escravo lá para os ismaelitas, e José passa a viver uma vida completamente diferente, talvez, daquilo que qualquer criança, ou qualquer adolescente, ou qualquer jovem espera ter junto dos seus familiares. E ali segue a vida de José e segue a vida dos seus irmãos, do seu pai, em caminhos completamente distintos. Bom, o que fazer quando existe um desentendimento entre irmãos? O que fazer quando existe um desentendimento entre familiares, né? José deixa aqui para nós uma lição muito tremenda, né? A primeira lição que José deixa é que vários trechos da palavra, quando ele estava na cisterna, quando ele estava no cárcere, né, que Deus era com José. E José tinha uma comunhão com Deus. Então a primeira coisa é que a família que, embora tenha divergências, mantenha a comunhão com Deus, Deus certamente ele vai estar presente naquela família. Estou vendo aqui meu amigo Paulo Bettencourt, prazer vê-lo aqui, pai de uma dançarina, né? Abraço, Paulo, está com você. Então, quando essa família ela está junta, essa família ela tem relacionamento, embora tenha discordâncias, embora tenha dificuldades, não deixam de buscar o Senhor, não deixam de ter essa unidade de propósito de buscar a Deus, de ouvir a palavra de Deus, nós vamos estar mais guardados, mais protegidos ao longo da vida. Embora em algum momento possam acontecer divergências. Eu imagino que você que está me ouvindo aqui já tenha tido divergências com seus familiares, com seus irmãos, né, ao longo do crescimento. Outros talvez não, mas muitos sim. Conheço muitas famílias que tiveram muitas divergências e vivem com divergências até hoje, mas se amam, né? Amam a Deus e Deus vai superando cada dificuldade que elas vão tendo e elas vão avançando. Então, José vai a governador do Egito. E, como eu disse, eu não vou citar aqui muitos trechos para a gente ganhar esse tempo. Vai a governador do Egito. Deus tinha dado a ele um sonho, né? Deus deu 2 sonhos a ele, a interpretação do sonho de Faraó. E a interpretação do sonho de Faraó é que viria um grande tempo de abastança e depois um grande tempo de fome. E quando a fome começa, obviamente, sua família também foi afetada pela fome. Ou seja, problemas afetam todo e qualquer membro das famílias, estejam onde estiver. Os problemas podem acontecer com qualquer um de nós, né? Nós crescemos, nos casamos, temos filhos, os irmãos moram cada um no lugar, cada um numa cidade, num estado, num bairro, mas as adversidades, elas acontecem indistintamente na vida de qualquer um, né? Lá no capítulo 7 de Mateus, diz que uma grande tempestade, né, bateu contra as casas, e ele fala a casa que estava sobre a rocha, a casa que estava sobre a areia. Depois você leia e você vai ver que a intempérie, a tempestade, o vento que bateu contra aquelas casas foi exatamente o mesmo vento, tanto da que estava fundada na rocha quanto a que estava fundada na areia. Isso quer dizer que qualquer um de nós pode ter qualquer tipo de problema. Independente se a gente tem razão ou não tem razão, se a gente numa situação foi mais assertivo ou menos assertivo, se naquela discussão com seu irmão você tinha razão e ele não, ou ele tinha razão e você não importa. Importa que as adversidades podem bater na nossa porta a qualquer momento e em qualquer circunstância, em qualquer área da vida. Pode ser na saúde, pode ser na finança, pode ser na profissão, pode ser no relacionamento, pode ser como for, né? Nós já temos essa vivência, né? Os que já têm um tempo maior de caminhada, de estrada, já têm essa vivência. Que as adversidades elas vêm de qualquer lugar, né? E não vêm só sobre uns ou sobre outros, né? Como a gente diz, o sol nasce sobre todos. Então José estava ali e estava uma fome acontecendo lá naquela terra e chegou à terra dos seus pais. E num determinado momento a fome chegou a tal ponto, eles tiveram a notícia de que havia comida no Egito, então Jacó pede seus filhos para descerem ao Egito e eles vão e começa então aquela luta, né? José criou um artifício
quando ele viu os seus irmãos, ele os reconheceu, embora os irmãos não o tenham reconhecido. Ele devolve eles para casa, deixa um irmão com eles, diz para trazer o mais novo, depois manda eles de volta e coloca o copo dele no saco do irmão mais novo e traz o irmão mais novo. E, enfim, olha quanta adversidade. Mas chega num determinado momento, e é aqui que eu quero chegar, é esse texto que eu quero ler com você, quando chega lá no capítulo 45 do livro de Gênesis, quando José se dá a conhecer o seu irmão, lá no versículo 3, capítulo 45 de Gênesis, versículo 3, ele diz assim: disse José a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder porque estavam pasmados diante da sua face. José ali não se conteve, ele acabou por se declarar aos seus irmãos, e a primeira coisa que ele pergunta é pelo seu pai. Os vínculos de paternidade, os vínculos de relacionamento familiar são tão fortes, e esses vínculos não foram gerados por mim e por você. Não é porque eu sou pai e tenho um filho, não é porque o meu filho tem um pai, ou porque eu tenho uma esposa e você também tem a sua esposa ou seu marido, não é porque nós tomamos essa decisão que esse vínculo se tornou forte. Ele é forte porque é um vínculo criado por Deus. Os vínculos familiares são criados por Deus. A família é a única instituição que Deus assemelha à igreja, quando ele diz que deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, serão os dois uma só carne. Ele diz que ame o marido a sua mulher como Cristo ama a igreja. Então, Deus faz um paralelo entre a igreja e a família sem igual. E esse vínculo é forte por causa dessa decisão de Deus. Então, esteja você de bom grado com seu irmão, não. Pode ser que neste momento você esteja assim em atrito com seu irmão, esteja sem falar com ele, ou ele com você. Talvez você esteja num relacionamento difícil com seus pais ou com seus filhos. Talvez você esteja num conflito entre parentes, né? Seu tio, sua tia, seus primos. Não importa. Esses vínculos são um vínculo criado por Deus. Eu e você não podemos mudar isso. Eu e você não podemos alterar essa característica desse vínculo criado por Deus. O que nós podemos fazer é aprender com José. José tinha todo o motivo para não perdoar seus irmãos. Olha o que fizeram com ele. Lhe chamaram de presunçoso, sonhador, tentaram matar, venderam ele como escravo. Olha, mentiram para o pai dizendo que ele tinha morrido. Olha quantas coisas esses irmãos fizeram contra José, e José conseguiu manter no seu coração um sentimento puro de ouvir a voz de Deus. Aqui não é apenas a sua vontade, é estar com os ouvidos voltados para a voz de Deus. Eu lhe pergunto, por que Deus uniu você a essa família? Por que Deus gerou você nessa família? Por que você está casado? Por que você tem filhos? Por que você tem os pais? Por que você é irmão de quem você é irmão? Por quê? Deus tem o propósito dele, embora eu e você possamos às vezes nem estar entendendo em determinado momento, temporariamente, mas Deus tem os propósitos dele. E se você tiver essa afinidade com Deus, essa relação com Deus e confiar naquilo que ele faz, você vai entender que esse vínculo, esse laço é mais forte do que qualquer outra coisa. É óbvio, depende de todas as partes, não depende só de você. Depende da outra parte, depende do seu irmão, depende do seu primo, depende do seu tio, da sua esposa, do seu filho, do seu pai, do seu marido, depende da outra parte. Mas você pode fazer a sua parte. Você pode confiar. José, se dependesse dos irmãos, não se sabe se essa reconciliação aconteceria. Mas José dependeu de Deus e ele fez a parte dele. E ele, então, quando se dá aos irmãos, ele chama os irmãos até ele e faz uma das declarações mais lindas, né? Ele saiu, ele se trancou, chorou copiosamente, depois voltou para os irmãos, enxugou a lágrima. Ele foi muito comovido quando viu o seu irmão mais novo, Benjamim, junto com seus outros irmãos. Olha o sentimento que estava envolvido ali. Ele volta então, lá no versículo diz, agora pois, olha o que ele fala para os irmãos, não vos entristeçais, nem vos pese os vossos olhos por me haverdes vendido para cá. Em outras palavras, José não havia só perdoado os irmãos, José agora está confortando os irmãos em relação aos erros deles. Não fiquem pesados pelo que vocês fizeram comigo.
Não, não, você podia dizer assim, gente, esse José é muito bondoso, é muito tranquilo, ele não leva a mal as coisas que fizeram com ele. Mas José estava pautado naquilo que ele tinha percebido de Deus, o sentimento que ele tinha tido de Deus em relação a isso. E ele completa dizendo, porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante de vós, para conservar vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviaste para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a casa e como regente de toda a terra do Egito. José dá aqui uma lição de relacionamento com Deus e uma visão de muita profundidade. Eu pergunto a você, o que será do futuro da sua família? O que será dos netos que vêm pela frente? O que será dos filhos que vão crescer? Você que talvez tenha filhos pequenos. O que será da sua parentela? O que vai ser daqui para frente? Se você confia naquilo que Deus falou, que ele foi para junto do Pai e voltará, como disse lá em João 14, né? Eu vou para junto do Pai, mas eu vou voltar e vou levá-los para que onde eu estou estejais vós também. Existe um propósito de Deus de nos levar. E como ele vai levar uma família em desavença, em desentendimento, em pecado, em traição, em discórdia, em desavença, tudo aquilo que ele diz para a gente não fazer. Então a nossa oração hoje é para que Deus trabalhe intensamente nos laços familiares de todos que estão aqui e de todos que vão assistir essa live para frente, para que não haja nenhum tipo de situação que possa sequer arranhar os laços de amor e de relacionamento de cada uma das famílias que estão aqui presentes. Hoje, se Satanás pudesse se levantar e manchar os laços familiares, ele vai fazer. Ele é o pai da mentira, ele veio para roubar, para matar e destruir. Ele tenta desfazer todo o propósito de Deus. Talvez você não consiga entender, mas talvez no momento você não consiga ver, mas você pode estar certo que por trás de toda a situação que possa tentar dividir familiares, está a mão do diabo. Ah, mas é o temperamento do meu irmão que é muito difícil. Ah, é o temperamento do meu tio que é insuportável. Ah, é o temperamento do meu sobrinho que eu não consigo aguentar. Ah, é o temperamento da minha irmã. É o temperamento do meu pai e da minha mãe. Não importa o temperamento de quem é. O Satanás ele vai tentar se aproveitar desses temperamentos. Aí entrarão as brechas, entrarão as dificuldades. Sim, mas como disse, se você mantiver comunhão com o Pai, como José mantinha comunhão com o Pai, você vai ter a sua mente em condições de alcançar essa informação. Estamos tendo um pequeno problema na transmissão. Oi, tivemos uma pequena interrupção na transmissão, algum problema no sistema do Google, mas já estamos de volta. Como eu ia dizendo, independente da dificuldade que você possa perceber no coração do seu irmão, independente daquilo que você possa ter dificuldade de perceber no comportamento de um de outro, por trás Satanás estará tentando se aproveitar. Mas se nós tivermos a mesma atenção que José teve, se nós tivermos o mesmo cuidado de buscar de Deus continuamente, nós vamos conseguir, assim como José, discernir o propósito de Deus no meio daquela situação. Faça o seguinte, quando você estiver no meio de um desentendimento, no meio de uma dificuldade, no meio de um problema, você se cale por uns instantes. Ainda que você depois precise falar aquilo que você está pensando, mas se cale, respire fundo, ore naquele momento. Espírito Santo, entra no meio dessa situação. Espírito Santo, vem ajudar a gente nesse momento, para que você se livre das artimanhas de Satanás naquele momento e não seja um instrumento de alimentar uma contenda. É muito importante você parar nesse momento, rever o seu pensamento, rever talvez o motivo do porquê aquilo está acontecendo. Pode ser que aquela pessoa, o seu parente, o seu amigo, ele esteja falando alguma coisa, mas ele não esteja exatamente falando para você, talvez esteja desabafando com você. Talvez dentro dele exista alguma situação que não está bem resolvida e ele acaba desabafando com você. E ainda que seja com você, se você parar, refletir um pouco, respirar e orar, falar com o Espírito Santo, você vai ter condição de trazer uma palavra branda. A Bíblia diz que a palavra branda amansa o furor e a palavra dura suscita a ira.
que José ali teve uma palavra branda, embora ele pudesse ter naquele momento lembrado de tudo, porque quando ele falou, não pense que foram vocês que me mandaram para cá, ele sabia tudo o que aconteceu. Ele não tinha esquecido do que tinha acontecido, mas ele estava confiante e seguro de que Deus estava no controle. Vamos orar nesse momento, para que Deus visite a sua família, visite a sua casa, visite todos os seus relacionamentos familiares, para que você esteja estruturado, segurado em Deus, junto com os seus familiares. Vem tempo pela frente, queridos. Isso é uma percepção, um sentimento meu, não é uma palavra profética. Vem tempos pela frente que eu acredito que os laços familiares vão ser mais importantes do que os laços de amizade, os laços que nós temos externamente em todos os lugares. Haja visto que acabamos de passar nesses últimos meses. Nós ficamos meio que restritos a relacionamentos familiares e relacionamentos virtuais com outras pessoas, mas os relacionamentos verdadeiramente presenciais foram aqueles dentro de casa. E o nosso desejo é que cada vez mais a sua família avance, prospere, tenha paz, tenha sossego e possa seguir em frente. Amém? Vamos então orar. Se você está aí ladeado do seu parente, do seu esposo, da sua esposa, do seu filho, do seu pai, seja um parente seu que estiver do seu lado, dá a mão a ele, dá um abraço, olha nos seus olhos e fala assim: você é muito importante para mim. Diga para ele: você é muito importante para mim. E quando acabar essa live, eu quero fazer um desafio a você. Pegue a sua lista de transmissão, faça uma lista de transmissão com todos os seus parentes, irmãos, pai, mãe, filho, primos, tios, no WhatsApp, grupo de WhatsApp que por você, porventura, tenha da família. Entra lá e manda uma mensagem para ele, fala assim: vocês são muito importantes para mim. Eu não abro mão de amar vocês e de ser amado também. Nossa família é um presente de Deus. Fale aquilo que você sentir no seu coração. Eu tenho certeza que Deus vai estar usando as suas palavras para trazer cada vez mais prosperidade nesse relacionamento. Amém? Vamos então orar. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos, nós te bendizemos, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estar aqui juntos. Porque é muito importante para nós ouvir a Tua palavra. É muito importante para nós reconhecer a Sua presença na nossa família. É muito importante para nós saber que a nossa família tem um propósito, que a união que o Senhor fez de cada um de nós, juntou um casal que teve filhos, que teve irmãos, que tiveram parentes, que está se expandindo de geração em geração. Há um propósito para essa casa, para essa família. Em nome de Jesus nós te pedimos, Senhor, cerca essas casas com a Tua proteção. Entra com a providência do Teu Espírito Santo e aniquila toda e qualquer obra do inferno, toda tentativa de Satanás de trazer desavença, de trazer perturbação familiar. No nome de Jesus, porque os tempos que nós temos vivido, a Tua palavra nos ensina que é tempo de unidade, é tempo de andar unidos, é tempo de andar em comunhão. Nós te agradecemos por podermos estar juntos aqui conversando sobre a Tua palavra e já te louvamos e bendizemos por isso. E te pedimos, guarda o restante da nossa semana com a Tua proteção para a glória e para a honra do nome de Jesus Cristo. E quando cada um dos meus irmãos colocar nos seus grupos familiares, nos seus queridos amigos, Senhor, seus parentes, essa mensagem, que ela possa ir recheada da unção do Teu Espírito Santo, e o Senhor possa promover reconciliação, ajustes, melhoria dos relacionamentos ainda mais, Senhor, para que a glória do Teu nome seja manifesta em cada uma dessas famílias. Nós te bendizemos e louvamos no nome de Jesus. Amém. Amém? Vou pedir para você que ao longo da semana coloque aí no inbox dessa mensagem, aí nos comentários, aquilo que você teve de testemunho. Se você for fazer esse desafio que eu estou te dando, de mandar mensagem para os seus parentes, né? Não é lista de amigos, amém? Lista de parentes, parentela com sanguinidade, que eu estou falando. Manda para eles, parentes dos seus pais, parentes da sua mãe, seus primos, seus tios, manda para quem você puder e depois você deixa um testemunho para a gente daquilo que aconteceu. Não precisa citar nomes, mas deixe um testemunho. Outra coisa que eu queria pedir para você, para continuar em oração pelas famílias que estão com enfermos, né? Pessoas que estão enfermas, não só as que têm nos assistido, mas as que são também do seu rol de relacionamento. Vamos orar pela saúde uns dos outros. E eu queria convidar você para no sábado que vem, eu vou estar anunciando aqui ao longo da semana, eu vou estar no Zoom, lá pelo canal Família em Foco. Eu falei na semana retrasada sobre princípios de inteligência, sobre inteligência, e eu queria que você poder participar no sábado que vem. Eu vou trazer princípios sobre
comportamento ligados a pensamentos e as funções da inteligência voltadas especificamente para as relações familiares. Vou trazer algumas dicas, algumas sugestões para que a gente possa ampliar, né, as nossas habilidades psicoemocionais voltadas para a família. Então, fique atento aí no canal, eu vou deixar um link para você, você querendo, venha participar com a gente no Zoom no sábado que vem, no dia 17, tá bom? Um grande abraço para você, Deus abençoe a sua família e Deus te guarde ao longo dessa semana. Fica com Deus, abençoe seus filhos, já que hoje são dia das crianças. Você que tem criança, tem comemorado com eles. Deus abençoe seus filhos. Fica na paz. Até a próxima segunda-feira, 21h30, se Deus quiser. Um abraço e até lá.